O que parecia uma promessa muito distante, o sonho de uma noite de verão, se tornou realidade através das mãos da BYD, que hoje oferece no mercado brasileiro um veículo 100% elétrico, importado, com bom padrão de construção e acabamento e que não custa muito mais, ou até custa o mesmo, que muitos de seus concorrentes a combustão. Mas afinal de contas, qual que é o segredo do Dolphin para chegar nessa relação custo-benefício tão agressiva? É o que a gente vai descobrir hoje na nossa avaliação completa da versão de entrada do que, por enquanto, é o carro de entrada da BYD aqui no Brasil. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Lançado em junho de 2023 aqui no Brasil, o Dolphin teve um lançamento praticamente simultâneo ao da Europa. E por aqui, como eu disse, é o veículo de entrada da BYD. Só que não por muito tempo, porque em breve a gente vai receber aqui mais um integrante da família Ocean. Não é o filme do George Clooney, mas vai ser o Seagull, o subcompacto que muitos esperam chegar na faixa dos R$100 mil. E o que é essa linha Ocean? O Seagull, o Dolphin, e a gente tem também o Yuan Plus e o Seal. Então a gente vê uma abrangência numa faixa de preço. E a gente tem também, olhando mais para veículos topo de linha, a família Dynasty, a Tan e Han, além do híbrido Song Plus. Então é uma linha, como vocês notaram, praticamente 100% de veículos elétricos. Mas a gente deve receber em breve também o Seal na versão híbrida. E como eu disse, esse carro hoje é o modelo de entrada da BYD no Brasil e eles chegaram com uma estratégia de preço muito agressiva. Esse carro foi lançado aqui em meados desse ano a R$ 149.800, é o mesmo preço que a gente vê hoje, e naquela ocasião os seus concorrentes elétricos nessa mesma faixa de preço eram o Kwid E-Tech, o Jaque EJ-S1 e o Chery iCar. Todos veículos subcompactos muito menores, de padrão de construção, acabamento, dirigibilidade e equipamentos muito inferior ao que o Dolphin chegou oferecendo. E é claro que essa ofensiva da BYD não passou batido aí pelos seus concorrentes, que muito rapidamente reduziram o preço dos seus carros, alguns mais e outros menos, mas isso não impediu a tomada de mercado, com trocadilho, aqui nas mãos do Dolphin. Porque em um mês ele se tornou o carro elétrico mais vendido em todo o ano do Brasil, desbancando veículos aí de marcas premium, já bem consolidadas, com veículos que eram desejos aí de consumo da classe alta. Então a gente vê que a estratégia da BYD deu certo, conseguiu agitar o mercado e, inclusive, atraiu a atenção de outros concorrentes, né? A BYD colocou um alvo nas costas com o lançamento desse carro. Então a GWM também, bem recentemente, lançou o Hora 03, um veículo de porte parecido, preço parecido, características parecidas, para tentar brigar aqui com o Dolphin. A BYD mais uma vez reagiu rápido, lançando agora em setembro duas novas versões do Dolphin. Então a gente tem essa de entrada, que é vendida em 3 cores diferentes, a gente tem a Diamond, que é exatamente essa, só que vendida apenas na cor preto, e a gente tem a nova topo de linha, o Dolphin Plus, com motor mais forte, mais equipamentos, roda aro 17, teto solar, itens de assistência à condução, enfim, realmente vindo aí para ser uma opção mais esportiva, para quem busca mais desempenho, mais equipamentos e talvez um visual um pouquinho mais sofisticado aqui dentro da família Dolphin. Se lá na versão Plus a gente tem esse carro com uma proposta mais esportiva, mais invocada, aqui nessa versão de entrada a gente tem um conjunto muito mais simples. Então, aqui debaixo do capô a gente tem um motor elétrico de 95 cavalos e 18,4 kgfm de torque. Não é muita coisa, claro, afinal de contas a gente está falando de um veículo razoavelmente pesado, mas lembrando, é um carro elétrico. Então toda essa potência está disponível de maneira instantânea. Então não é um carro lento, ele chega até 150 km por hora, limitação aí comum a outros veículos elétricos por conta de autonomia, e chega aos 100 km em 10,9 segundos. Então para um veículo que tem uma proposta mundana, eficiente e acima de tudo objetiva,
me parecem números bem corretos. Mas eu não posso deixar de observar como a janela aqui é estreita, né? A gente não tem um frunk, a gente não tem nada. É um espaço bem limitado e você, claro, tem o fluido de freio aqui, você tem o líquido de arrefecimento, o líquido do lavador do para-brisa. Ainda assim, esse não é o tipo de ponto que costuma ser delicado em veículos elétricos, justamente por conta de sua concepção mais simples neste aspecto. A gente tem uma bateria aqui, falando em carro elétrico, né, uma bateria de 44,9 kWh de capacidade. O que é uma bateria ok, não é uma bateria pequena, não é uma bateria muito grande, mas a gente tem aqui um dos veículos, o veículo de maior eficiência energética no Brasil, seja olhando para outros elétricos, híbridos, carros a combustão. Aqui a gente está falando de um veículo que, pelo padrão do Inmetro, roda 291 km com uma carga. Então, quando a gente tirou esse carro lá da frota da BYD, ele estava com 100% de carga, indicando 400 km de autonomia. Números pré esse ajuste do Inmetro falavam de cerca de 380 km de alcance com uma carga. Então é realmente uma capacidade muito boa, né? Uma autonomia muito boa e que, verdade seja dita, muito possivelmente vai atender a maior parte das pessoas aí ao longo de uma semana, né? Então é realmente um baita ponto positivo desse carro. E aqui, falando ainda em bateria, só que em recarregamento, a gente tem o padrão típico de carregamento que a gente vê em outros veículos aqui no Brasil. Claro, só a Jaque foge dessa exceção, mas a gente vê esse mesmo padrão em BMW, Audi, Volvo, Volkswagen, enfim. A gente tem o tipo 2 e aqui a gente tem o CCS. Então, em corrente alternada, você tem uma velocidade de carregamento de até 6,6 kWh, em corrente direta de até 60 kWh. Então, de 20% a 80% em corrente direta, você consegue carregar esse carro aqui em cerca de 45 minutos. Então é um tempo aí razoável, não é dos mais rápidos, mas é um tempo razoável. E o que é legal dizer também é que esse padrão é o comum no Brasil, né? Então você não vai ter dificuldade aí em eletropostos. Se você instalar um carregador na sua casa também, você não precisa ter um cuidado extra, como se fosse um veículo da Jaque, por exemplo. Então é um detalhe aqui que é sempre útil quando a gente fala de uma estrutura de recarga, claro que ainda é bem limitada aqui no Brasil. E falando em tomada, legal dizer também que na compra deste carro você ganha um wallbox para você instalar na sua residência e a BYD também oferece 8 anos de garantia com 5 anos ou 100 mil quilômetros de revisões totalmente gratuitas. Então é um carro que você faz paradas a cada 20 mil quilômetros e todas as revisões nesse período são gratuitas. Então o custo de manutenção aqui é muito baixo. É um carro que você vai gastar pouco para abastecer, é um carro que você vai gastar pouco para fazer a manutenção, é um carro que você vai estar isento de rodízio, que você vai ter um desconto de PVA. Enfim, é um carro que pode ter um preço não tão baixo quando você olha para veículos de entrada do mercado como um todo, mas, fazendo a conta aqui, me parece ser um dos veículos de custo de manutenção absoluto mais baixo do Brasil. Mas enfim, de dimensões, o que a gente tem? É um carro de 4,12 metros de comprimento, 2,70 metros de entre-eixos, 1,77 metros de largura, sem os retrovisores, e 1,57 metros de altura. Para um carro elétrico, ele não é tão pesado, são 1.405 quilos. É um pouquinho pesado para um monovolume, né? Afinal de contas, é o que a gente tem aqui em termos de construção, mas para um carro elétrico me parece um peso bem ok. E ele leva até 410 kg de carga útil, então passageiros e malas. O vão livre, porém, é um pouquinho baixo, são 12 centímetros apenas. Na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais sobre rampas, valetas, se ele pega ou não. Mas agrada muito a medida dos pneus. Aqui, um 95/60 aro 16. Então não é um pneu tão largo assim, mas é um pneu bem alto. Então a gente vê que fica uma impressão visual legal, né, de rodas que completam bem as caixas, e essa medida também dá uma segurança em termos de buracos e um conforto legal de rodagem. Freios a disco nas 4 rodas, suspensão McPherson na dianteira e eixo de torção lá na traseira. Então, uma construção bem padrão, bem típica de outros carros, sejam elétricos ou a combustão.
E apesar desse ângulo que o Lucas está filmando aí deixar bem clara a proporção de Fox e de Fit, né? Então, todos meio mono-hatches, meio monovolumes, né? Aqui a BYD claramente privilegiou espaço interno e não tanto porta-malas, porque aqui temos apenas 250 litros de capacidade, isso no padrão VDA. Então a gente está falando de um carro que é um pouco maior do que o último Fit que a gente teve no Brasil, só que com porta-malas pouca coisa maior do que um Mobi. Lembrando, o Mobi fica na faixa dos 230 litros. Então isso aqui acaba sendo uma limitação quando você pensa aí, né, um carro que é comprido, tem uma certa proposta de levar pessoas com espaço. Outro problema é que os bancos não são bipartidos, então, destravado, deitando ele aqui, você não consegue dividir o espaço entre passageiros e carga se for necessário. Um ponto positivo, porém, é que o piso e o banco não tem uma diferença de altura tão significativa, então fica quase plano. Não é o ideal, mas é quase o ideal. Então, nesse ponto, tudo ok. E a gente também tem um bom padrão de acabamento. Então, olha, a parte traseira do banco é toda revestida. A gente tem revestimento em plástico aqui dentro de todo o porta-malas, no batente, na parte de dentro da tampa também. Então é um acabamento que me parece bem correto. Outro ponto negativo é que a gente tem aqui um adaptador para carregador em tomada residencial, mas ele fica nessa bolsinha, né? Tem até um velcro aqui para você colar ali, mas ela acaba tomando um espaço do porta-malas que, como vocês já viram, não é tão grande assim. E aí você vai me perguntar, é só colocar junto do step, né? Infelizmente não tem como. A gente tem um step aqui já com o kit de ferramentas, né, do lado de dentro da roda. Enfim, questão de limitações, né, mas olha, a gente tem esses moldes aqui em isopor, então você pode esconder alguma coisa aqui talvez, ou alguma outra coisa aqui. Pelo menos tem alguns pequenos nichos aqui para aproveitar. E eu não posso deixar de comentar também que o step é temporário, aqui da medida 125/90 aro 16. Lembrando que os pneus de rodagem são 95/60 aro 16. Olha, teria que tirar para confirmar, mas me parece talvez que tirando o step daqui, botando a roda, não sei, talvez isso daqui não se feche. É um ponto aí para você ter de atenção na hora de comprar o seu Dolphin. Aqui no Dolphin a gente tem a e-Platform 3.0, a mesma que a gente vê em outros carros da BYD. E em veículos elétricos, essas arquiteturas modulares costumam ser ainda mais flexíveis. Então essa e-Platform, por exemplo, dentro da linha BYD, vai do Seagull, que é o subcompacto, até o Seal, que é o sedã grande lá com desempenho de Porsche Taycan. E o que é muito interessante comentar também é que aqui na BYD a gente tem as baterias do tipo Blade. E o que essas baterias do tipo Blade são? São baterias em módulos que oferecem maior resistência em caso de perfuração, elas não explodem, elas não representam nenhum risco. São baterias que também não tem nenhum problema em termos de você entrar em um alagamento, claro que respeitando aquela regra ali de metade da roda de outros carros, e que também, como em outros veículos elétricos, ficam aqui debaixo, no assoalho. Então, na hora que o Lucas afastar mais, vocês vão conseguir ver aqui um pouquinho das baterias, né? Não das baterias, né? Mas de onde as baterias ficam alojadas aqui no Dolphin. O que é interessante dessas baterias do tipo Blade, dessa e-Platform aqui do Dolphin, tudo forma uma estrutura só. Então é melhor em termos de rigidez, o que é melhor em termos de segurança, o que é melhor em termos de comportamento dinâmico, conforto, capacidade do carro em curvas, enfim. É muito mais interessante em todos os aspectos. Se por fora o Dolphin já tem um estilo um pouquinho mais ame ou odeie, por dentro a BYD dobra a aposta. Então a gente tem toda uma linguagem baseada no reino animal. É um interior que pode não agradar a todos, mas, olha, a gente tem um bom espaço aqui para objetos do dia a dia. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu celular. Aqui não é uma base de carregamento por indução, é importante deixar isso claro, mas me parece um espaço muito bom. Eu gostei mais desse aqui, porém, também dá para deixar o celular bem escondido aqui, bem à mão, que eu acho muito conveniente. A gente tem dois porta-copos que não são muito grandes, mas também não me parecem muito pequenos para guardar algum copo, alguma garrafa, alguma coisa. A gente tem um porta-objetos também escondido aqui por uma tampa, que eu acho muito legal. E olha, é um tamanho bem razoável, dá para deixar carteira, chave, cabo aqui, você fecha, então muito bom.
Aqui também nós temos tomadas USB-C para carregamento, USB para dados, USB do tipo padrão para dados e uma entrada de cartão de memória. E aqui embaixo a gente tem um baita de um espaço também, olha. Um espaço muito bom, muito grande. E afinal de contas a gente não tem um baú aqui, né? Então tá vendo? Esse é um apoio de braço fixo. Então é interessante que exista esse espaço aqui, que realmente agrada bastante. São bons bancos, acho que eles oferecem uma ergonomia correta, mas existem pontos que poderiam ser melhores. Vamos falar do que é bom primeiro. Olha, não é um banco curto, tá vendo? Tem um apoio bem legal aqui para as pernas. Tem um apoio lateral também bem correto, não é aquele que te aperta muito, mas acho que tá bem correto para um veículo que não tem uma pretensão esportiva. O apoio de cabeça não é daqueles que te empurra para frente, mas reparem, eu tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa de estatura totalmente mediana, e o apoio de cabeça me parece um pouco baixo. Enfim, se vamos supor que um motorista de 1,95 m, talvez 2, eu acho que talvez vai dar uma diferença aqui nesse aspecto. Continuando aqui falando de pedais, o acesso é fácil, tá vendo? Então não tem mistério nenhum do freio, pro acelerador. A gente tem um bom apoio de pé aqui, que não deixa o joelho muito flexionado, tá vendo? Então, muito bom isso. Mas de negativo, reparem, essa posição do freio não me agradou muito, porque na hora que eu piso, vocês estão conseguindo observar como a ponta do meu sapato, do meu tênis, pega lá na haste. Então, nesse sentido, não gostei tanto. Acho que talvez a altura do banco não esteja tão casada com a altura dos pedais, mas não é nada com que você não se acostume. Direção muito bem centralizada em relação aos bancos, muito bem centralizada mesmo, só que ela tem regulagem só de altura. Altura num campo só razoável. É legal que o painel de instrumentos acompanha, né, a coluna, mas poderia ter também uma regulagem de distância. Por mais que este volante não me pareça tão distante como em outros carros que não tem essa regulagem de distância, né? De qualquer modo, acho que seria um item muito bem-vindo. Outra coisa que faz falta, o cinto de segurança também não tem regulagem de altura, nem para o motorista e nem para o passageiro. Então vamos lá, eu estou com esse banco aqui na posição mais baixa e na hora de colocar o cinto, vamos ver se vocês vão conseguir observar. Dependendo de como vai escorregar na roupa, pode ser que pegue um pouquinho no pescoço. Então, para pessoas de estatura mais baixa, isso aqui pode ser um ponto negativo, mas claro, você pode levantar o banco também, talvez como uma alternativa, né, de evitar que isso aconteça. Enfim, uma economia que eu acho que não era necessária. Mas tem um ponto onde a BYD não economizou, e esse ponto é na tela central, que é de 13 polegadas aqui nesse carro, e como a gente vê em outras BYDs, também tem essa função giratória, né? Então você pode usar como tablet, se você preferir, ou como eu, né, nessa disposição horizontal que me parece mais natural. E olha, é uma tela de boa resolução, boa definição de cores, mas eu não gostei muito da usabilidade dela. Então nessa parte principal aqui você tem um atalho para navegação, por exemplo. Aqui no Dolphin a gente tem uma navegação nativa embarcada através do plano de dados que já vem no carro. É um navegador que atende bem, mas ele fala em português de Portugal, que às vezes pode ser um pouco estranho, né? Aqui a gente tem um atalho para música, se você tiver com seu Bluetooth conectado, um USB ou um cartão de memória, e aqui também para rádio. Então, atalhos aqui nessa tela principal. E aqui a gente abre um pouquinho mais esse menu, né? Então a gente tem função de telefone para conectar, rádio, música e navegação, como eu mostrei para vocês. A gente tem um Spotify embarcado, que infelizmente a gente não conseguiu fazer funcionar aqui. A gente tem esse centro de mídia, né? Então você escolhe mais uma vez rádio, música, vídeo, qual fonte aí você vai querer usar. Imagem do veículo, que eu acho que é muito interessante, essa visualização 360, tá vendo? Pô, só faltou ver eu e o Lucas aqui dentro. E, bem, a gente está num Dolphin que não tem teto solar, mas é muito legal que, por exemplo, dei a seta, ele acendeu ali, ele faz alguns ruídos, não se preocupem, e você consegue escolher também ângulos pré-definidos aí, né, para você visualizar o carro e, claro, como eu mostrei para vocês, fazer essa visualização, né, 360 aí, conforme você achar mais interessante. E é legal que você consegue usar isso também enquanto o carro está andando. Então, detalhe interessante aí são câmeras de boa resolução. Você tem configuração de som também, então é muito bom que aqui você consegue personalizar o equalizador com as faixas, né? Não é o médio, baixo e o grave de maneira
muito simplificada, então você tem uma possibilidade um pouquinho maior aqui se você for um audiófilo. Aqui você tem algumas informações referentes ao consumo de energia, então a intensidade da regeneração do pedal do acelerador. Você tem também definições de carregamento inteligente, você consegue programar isso na sua casa, no seu trabalho, né, para você ter um uso mais otimizado da bateria. Algumas informações de quilometragem, tempo de condução, velocidade média e consumo também, né, de energia. A curva de energia em gráfico, que é bem interessante também. Algumas configurações do veículo, então peso da assistência à direção, o freio também é a mesma coisa. A gente vê regulagem de altura do farol, função do Coming and Living Home, controles do ar-condicionado também, né, o tempo de funcionamento no remoto. Você pode controlar isso através de aplicativo. O ar-condicionado está no econômico, no conforto, configurações de fechar o carro, notificações. Então, enfim, tem muitas coisas bem interessantes, mas o que eu queria chegar é nisso, porque você consegue escolher o tipo de som que o carro vai emitir enquanto estiver andando em baixa velocidade. Então, tem o padrão, vamos ver se ele vai fazer. Padrão dinâmico, o padrão. E tem um marca, que é musiquinha de carro de sorvete. Então, bem peculiar, isso reflete também em algumas notificações sonoras aqui dentro do veículo. E de saúde do veículo, né? Quantos quilômetros, dias e faltam aí para a próxima revisão. O que é legal também mostrar é que a gente tem a função split screen aqui, né? Então você consegue botar navegador de um lado, Spotify do outro, mas esses são os únicos dois aplicativos que funcionam nessa função split screen, né? Enfim, se você não quiser usar o espelhamento por algum motivo, você pode usar dessa maneira também, que eu acho que vai te atender bem. E falando em espelhamento, não consegui descobrir o motivo, mas não consegui fazer funcionar com o meu iPhone via cabo. Não tem um espelhamento sem fio, é só com fio, mas nesse carro aqui especificamente, nem com fio funcionou. Então eu acabei tendo que usar bastante aqui a navegação para testar e fiquei usando o rádio ou o Bluetooth. Falando em rádio, assim como em outros veículos da BYD, a recepção é muito ruim. Então, rodando ali na região mais central de São Paulo, Bela Vista, Consolação, Higienópolis, é muito comum você ter problema de recepção a ponto de muitas vezes você não conseguir usar o rádio. Então você está numa estação, mistura com a outra, fica chiado, qualidade de som muito baixa. Então esse é um ponto aqui que seria interessante a BYD revisitar. E quando a gente fala de acabamento, por mais que a gente não tenha aquele nível de sofisticação e requinte que a gente encontra no Seal e no Yuan Plus, por exemplo, quando você pensa em veículos nacionais a combustão de 150 mil reais, aqui eu digo que a gente tem um grande ponto positivo. Porque olha, todos os materiais são de muita boa qualidade, transparecem qualidade ao toque, ao visual. A montagem aqui talvez poderia ser um pouquinho melhor pensando em console central, mas olha, tudo é bem encaixado, não se notam rebarbas, nada do tipo. E a gente tem uma brincadeira interessante de cores e texturas, né? Então olha, isso aqui é um soft touch bem leve, um emborrachado em cima de uma capa dura, mas não deixa de causar uma boa impressão. A gente tem esse aplique aqui também nesse plástico liso, aqui tem outra textura de plástico, a gente tem boa qualidade inclusive, olha, nos comandos giratórios, são bem bons, muito bons mesmo. A gente vê esse mesmo bom padrão de acabamento aqui também no volante. É um couro mais simples, mas não é um couro de qualidade ruim, nada do tipo. E me agrada muito também a qualidade dos comandos aqui, das chaves, né? Então olha, muito leve, muito fácil. Gosto muito desse toque de qualidade, acho que são pontos de contato frequente, né? Então, quando são bons, é muito bom, né? Acho que agrada muito. Então é um carro que passa uma impressão muito boa. Claro que visualmente falando, é um interior polêmico, mas em termos de cores, texturas, montagem, tudo me parece muito correto. E como muita gente gosta, né? A gente tem um teto preto aqui, que dá uma impressão de esportividade, né? O para-sol é preto, iluminado em LED. O que é legal dizer também, a gente tem luzes em LED na dianteira, que elas têm função touch. Aqui não vai funcionar porque a gente está com a porta aberta, mas é só passar o dedo e elas se apagam ou se acendem. Então, nesse sentido, é um carro que agrada bastante. A gente não pode dizer a mesma coisa, porém, do painel de instrumentos,
que lança a mão de uma tela de 5 polegadas que é bem simples. E é uma solução parecida com o que a gente vê nos veículos da Volkswagen lá na Europa, né? ID3, ID4, ID7, ID tudo mais. Mas, pelo menos ao contrário do que a gente vê em carros da Tesla, existe essa tela, né? Em veículos da Tesla, todas as informações que estão aqui ficam na tela principal aqui da central multimídia, o que não é uma solução tão interessante. Todos esses movimentos que eu estou fazendo ali na tela, que vocês estão vendo agora, são feitos através do botão compartilhado com volume. Então, você precisa apertar esse botão de menu aqui para poder usar aqueles comandos. Se você não fizer isso, você aumenta o volume do som. Então você aperta aqui, você tem uma média total de consumo de energia, você tem uma média dos últimos 50 km por hora, os dois em kWh a cada 100 km. A gente tem um timer de aceleração, que não me parece fazer muito sentido em um carro com essa proposta. A gente tem o tempo de condução, a gente tem a velocidade média, e a gente volta aqui para uma tela que é vazia, não te deixa com nenhuma opção. Então fica em branco ali. E ali todas as outras informações fixas, né? Do lado esquerdo você tem um indicador de energia, quanto você está consumindo ali naquele momento, de acordo com o que você está pedindo no pedal. Do lado direito, autonomia e carga da bateria. Ali em cima do lado direito, temperatura. Do lado esquerdo, o relógio. No centro, o velocímetro. E ali embaixo a gente tem um trip A e um trip B, que você comanda aqui pela ponta da chave de seta. Um odômetro total, o carro exatamente com 4.000 km agora. E ali embaixo você D, Ré, Park ou neutro. Ele também, se você está no modo standard, no esportivo, no normal, enfim, algumas informações ali do seletor de direção que você escolheu. Se o espaço aqui é bom, vou mostrar para vocês como vai lá atrás, e já adianto. É 2,70 m de entre-eixos, que é exatamente o mesmo de um Corolla. Então dá para esperar um bom espaço ali atrás, né? Vamos dar uma olhada. O espaço aqui realmente é muito bom. Esse banco aqui está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, lembrando, e olha o espaço que eu tenho no meu joelho para o encosto. É mais de um palmo, com muita sobra. Então um passageiro alto aqui, com outro passageiro aqui, não vai ter problema nenhum de espaço. Mas, olha, como o assoalho é alto, não tem tanto espaço para os pés, tá vendo? Meu pé já está preso aqui debaixo do banco sem muita liberdade de movimentos. Lembrando, esse banco está na posição mais baixa, né? Enfim, esse é um ponto que acaba sendo comum em veículos elétricos, justamente por conta desse posicionamento da bateria aqui por baixo do assoalho. Mas, vantagem de carro elétrico, né? A gente não tem um túnel central, seja para transmissão, seja para escapamento. Isso, claro, em carros elétricos que têm plataformas exclusivamente pensadas para carros elétricos. Então é fácil que você tenha uma liberdade de movimento aqui, você tem uma liberdade, putz, tô aqui sozinho, quero esticar a minha perna, por exemplo. Um passageiro central aqui também ganha espaço. Então é um detalhe sempre muito bem-vindo. A gente também tem pequenos porta-revistas aqui, né? Um porta-carteira, um porta-celular, um porta-revista, acho que fica a critério aí de cada um. Mas a gente não tem nenhuma saída de ventilação. Não vejo nada aqui debaixo do banco, pelo menos, e aqui definitivamente não temos nada, né? A gente tem uma tomada USB do padrão normal, e a gente também tem um porta-copos, um porta-garrafa, enfim. Acho que poderia ser um espaço melhor aproveitado. E olha, ele é um carro largo, tá vendo? Então você tem um espaço razoável aqui, se você precisar levar 3 pessoas. Então, é um espaço legal. E também a mesma coisa a gente pode dizer para a cabeça. Vou ficar bem correto aqui, vai. A gente tem 3 dedos aqui da minha cabeça pro teto, que eu acho que é um espaço bem razoável. 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos, Isofix. Lembrando, são itens obrigatórios. Mas o que é interessante, né? Esse apoio central aqui é fixo e os outros 2 são móveis, né? Detalhe bem peculiar, né? A gente já viu 3 fixos, a gente já viu 2 fixos e um móvel, mas acho que 2 fixos e um móvel aqui é a primeira vez que eu tô vendo. A gente tem as alças, que muita gente gosta, né? Especialmente quem tem idosos na família, pessoas com mobilidade reduzida, ou simplesmente para quem gosta de andar assim. Mas não temos nenhuma iluminação aqui, o que eu acho que é um ponto negativo, porque os 2 pequenos pontos de iluminação que a gente tem na cabine estão lá junto do retrovisor dianteiro. Então não temos nada aqui no centro, não temos nada aqui atrás. Enfim, acho que poderia existir algo.
Em termos de segurança, além de todos os itens obrigatórios por lei, né, como eu comentei, os cintos, o apoio de cabeça, o Isofix, controle de tração, de estabilidade, airbag duplo, ABS e EBD, o Dolphin não vai muito além. A gente tem apenas os 6 airbags, então os dianteiros, os laterais e os de cortina com proteção para a cabeça, também aqui para os passageiros do banco traseiro. E os itens de assistência à condução existem na versão topo de linha A+. Então a gente tem, além desses itens de segurança, o teto solar panorâmico, uma roda maior, motor com maior potência, enfim. É realmente um carro para você considerar se você estiver buscando um veículo mais completo do que existe aqui, né, nessa entrada da gama. E falando em acabamento, a gente vê o mesmo padrão lá da dianteira, né? Então, os bancos com padronagem muito parecida, né, idêntica, né? Mesmas cores, mesmas texturas. Nas portas a gente vê o mesmo padrão, então plástico. Aqui a gente tem uma pintura de toque um pouquinho acetinado. A gente tem um apoio em vinil também aqui, onde você coloca o braço. Enfim, é um padrão de acabamento bem correto, reforçando o que a gente viu lá na dianteira. Vamos dar uma volta nesse golfinho terrestre e eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um breve silêncio para vocês escutarem os sons de boas-vindas, comunicação que esse carro faz, daquele modo que eu mostrei para vocês que eu escolhi na central multimídia. Então, pé no freio, chave presencial, vou apertar o botão. Barulhinho de água. O Lucas até riu aqui comigo. Sério, é meio... é um pouquinho, sei lá, peculiar. E agora, reparem também, eu vou dar ré. Ré, inclusive, o seletor é aqui, tá vendo? No canto do painel. E agora eu vou pra frente. É o mesmo barulho, né? Mas, cara, é barulho de carro de sorvete. Eu imagino muito uma criança num subúrbio da Califórnia, sei lá, uma criança em Santa Clarita correndo atrás de um caminhão de sorvete num dia ensolarado. Cara, isso aqui é inexplicável. Eu achei isso aqui muito, muito doido. Mas, claro, lembrando, é algo que você consegue configurar na central multimídia, né? Então o padrão é um pouco alto, as pessoas falam que parece de nave e realmente parece um barulho de nave. E o outro dinâmico também é alto, mas muda um pouquinho o tom, né? A sonoridade muda um pouquinho. Independente do modo que você escolher, né? Do som que você escolher, ao redor dos 30 km por hora ele para. Então aqui, ó, 38, vou diminuir. 32 aparece. Então, independente de você escolher, a dinâmica de funcionamento é a mesma. E ainda falando em ruídos, né? O de seta também muda. Também é outra coisa totalmente inusitada, né? Mas tudo bem. Feita essa observação, o que a gente pode dizer assim, das primeiras impressões dinâmicas do carro? Olha, é um carro muito suave de suspensão, muito suave mesmo, ele é muito macio. Aqui eu estou rodando com a pressão certa, né, indicada ali pela etiqueta na porta, é de 36 PSI, eu estou com 37, então poderia, né, ser o caso aqui uma maior aspereza de rodagem, mas realmente não é o que acontece. Então a gente tem um carro que ele roda muito bem, mesmo nos piores pisos. Na primeira avaliação que o Lucas fez de lançamento, ele tinha notado um ponto de curso curto da suspensão, mas que nesse aqui a gente não conseguiu observar. Então, um carro muito bom nesse sentido, muito silencioso de suspensão. Também não é aquele carro que dá uma sensação de frente levantar demais quando você acelera muito. Claro que o fato de não ser exatamente muito potente
ajuda nisso, e de comportamento também agrada bastante. Um carro que, pelo menos nessas curvas de alça aqui em São Paulo, quando a gente consegue fazer elas de maneira mais rápida, ele também não mostra rolar muito, nem coisa do tipo. Enfim, realmente aqui a gente fecha com um belo de um pacote nesse sentido. A gente pode também tecer alguns elogios à direção, que tem um peso bem legal. Não é aquele peso de um dedo em manobra, não é o caso, mas pessoalmente acho que ok, eu gosto, né? Acho que é importante que a direção tenha um pezinho. E olha, concentragem ok também. Não é um carro que vai te exigir aquelas correções frequentes, né? Quando você estiver numa velocidade mais alta, em estrada e coisas do tipo. Mas o que eu gostei muito aqui é que o diâmetro de giro é muito curto. Então, óbvio que esse costuma ser uma vantagem de um carro elétrico. Mas aqui é muito bom quando você pensa que a gente tem um entre-eixos de 2,70 metros. Então, um entre-eixos longo com um diâmetro de giro de apenas 10,5 metros. Então, realmente é bem reduzido, o que torna a manobrabilidade desse carro muito facilitada. E claro que as câmeras 360 também ajudam nisso, como a gente estava ali mostrando mais cedo. Então, nesse aspecto, o carro bem tranquilo mesmo. Poderia dizer que a visibilidade dele como um todo é muito boa, né? Quando você considera essa câmera, quando você considera que você tem sensor traseiro, mas a ausência do limpador traseiro me incomodou. Eu achei bem estranho, para ser bem sincero. E isso acaba deixando você refém do uso do desembaçador. Que lembrando, né, que para quem não viveu muito a era de carro sem ar-condicionado, ou viveu e esqueceu, o desembaçador também ajuda a limpar um pouquinho o vidro ali de trás. Inclusive, os retrovisores externos também têm um desembaçador, né? Então, quando você liga um, você também liga o outro. E também me incomodou as colunas, né? A coluna A aqui, não gostei muito, achei ela muito adiantada, ela dá um ponto cego, que essas pequenas janelinhas aqui não conseguem aliviar. Então, esse carro exige um pouquinho de atenção, por exemplo, no momento de dobrar uma esquina, em uma rotatória, por conta de um pedestre, por conta de um passageiro. Então, é interessante você ter isso em mente na hora que você estiver dirigindo ele. Quando a gente pensa aqui na responsividade dos pedais, como é normal num carro elétrico, né? Você tem um acelerador bem dosado, afinal de contas, né? A gente está falando de uma entrega instantânea aí de potência, então não é interessante que seja um acelerador abrupto, então acho que aqui tudo bem. E a função, né, a configuração aqui de regeneração não faz muita diferença entre o standard, o normal e o eco. Então, independente do cenário, é um acelerador que ele te dá uma transição bem suave do regenerativo para acelerando. Então não é aquele carro que vai fazer você dar aquelas cabeçadas, né, de tirar e botar o pé no acelerador por conta desse efeito regenerativo. Então acho que está muito bem calibrado aqui nesse sentido. O freio, porém, ele me pareceu um pouquinho borrachudo demais. Então você precisa de muito pedal para você começar a sentir um pouquinho mais de resposta. Isso pessoalmente me incomodou um pouco. Consegui me adaptar, não tive problema nenhum nesse sentido. Não acho que falte capacidade de frenagem, não é isso. Mas no primeiro toque, no primeiro contato, pode ser algo aí que chame um pouco mais a atenção. Então fica aí também essa observação se você estiver saindo de uma transição de um carro a combustão para um Dolphin aqui, que lembrando, é 100% elétrico. E o carro também tem o Auto Hold. Então você parou no sinal, por exemplo, no farol, aqui você consegue habilitar e desabilitar ele, e aí, se for da sua preferência, você tira o pé do freio e o carro não arranca, né? Seja em drive, seja em ré. Só que, obviamente, você perde aquela função de creeping, né? Porque, pessoalmente, eu acho bem agradável aí no trânsito urbano, do anda e para. Mas existe a função aqui. Você tem botões, né, físicos, né, para função do Auto Hold, seletor do modo aqui do acelerador, do controle de tração, enfim, alguns atalhos aqui no console central que facilitam essa adaptação aí ao modo como você preferir. Então, por exemplo, você quer usar o modo Sport, apertei o botão aqui, tranquilo, sem problema nenhum, o carro já
já mudou aqui a curva do acelerador, que eu acho que é muito conveniente, porque você não fica dependente aqui da central multimídia para funções que são totalmente relacionadas à condução e não ao entretenimento. Vamos fazer uma breve retomada aqui, olha, estou numa leve subidinha, aqui estou a 25 por hora, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei, 50, muito rapidamente. É um carro que obviamente não tem aquela patada de outros veículos elétricos mais fortes, mas se numa primeira impressão 95 cavalos para 1.400 quilos pode parecer uma relação peso-potência ruim, e afinal de contas realmente uma das melhores, aqui joga a favor o fato da gente ter essa entrega toda de maneira instantânea. Então não é um carro que você vai pensar, nossa, é lento, nossa, falta resposta. Não, não falta. É um veículo que obviamente não tem nenhuma pretensão esportiva. Se você quiser um Dolphin que tenha esse tipo de compromisso, você tem a versão Plus disponível, recém-lançada. Mas pensando que esse é um veículo que busca ser estritamente pragmático, objetivo, cara, acho que aqui tá um compromisso muito correto, sabe? Então não acho que seja um problema. E vamos aproveitar aqui essa subida de novo, ó. Vou alinhar o carro, vou pisar fundo na contagem. 3, 2, 1, pisei. Ó. Muito bom mesmo. E olha que ali a gente ainda estava em um piso ruim, um piso bem degradado, inclusive, que poderia fazer o carro distracionar, bater, e não aconteceu nada do tipo. E como vocês viram também, a gente passou numa valeta, você não precisa de nenhum cuidado extra nesse sentido. Você consegue passar sem maiores dramas, você consegue ter uma tranquilidade nesse sentido, mesmo que seja um carro com um vão livre mais reduzido. Então, aqui mais uma valeta tranquila, tá vendo? Uma valeta um pouquinho mais seca, não bateu, nada do tipo. Então realmente é um carro que agrada bastante quando você pensa em dirigibilidade, por mais que não seja aquele veículo extremamente divertido de dirigir, não. A promessa aqui é outra, a pegada aqui é outra, totalmente diferente. E olha, para quem está buscando um primeiro elétrico, o Dolphin realmente me parece ser uma opção muito boa. Por quê? Você vai ter um carro com bons equipamentos, com bom espaço, então pensando ali numa troca saindo de um SUV, por exemplo, você não perde tanto, então vai ser uma mudança de chave mais fácil. E ele é um carro também especialmente interessante para quem vai rodar como motorista profissional, por exemplo. Então não digo nem que motorista de aplicativo, porque é uma faixa de preço que para muitos motoristas de aplicativo pode ser distante. Mas para um motorista executivo, por exemplo, que já tem uma carteira de clientes, já vive disso há muitos e muitos anos, é um veículo muito interessante do ponto de vista financeiro, porque você tem um carro que tem os 5 anos de garantia, 5 anos de revisão totalmente gratuitos, 8 anos de garantia, um baixo custo de carregamento, lembrando que é um veículo muito eficiente em termos de consumo de energia. Você vai ter isenção parcial de PVA, você vai ter liberação de rodízio aqui no caso de São Paulo, você vai ter manutenção mais barata, porque são menos componentes mecânicos. Claro, isso pensando fora aí das revisões gratuitas que a BYD oferece. Então, é um veículo muito funcional, pragmático, objetivo. O que eu acho que combina muito com motoristas que ganham a vida dirigindo, Claro, se você é um cara que está buscando um veículo elétrico, economizar, também é válido para você. Mas é especialmente interessante do ponto de vista financeiro o resultado que a BYD encontrou aqui para esse veículo. Toda vez que a gente encerra um vídeo aqui no canal com os nossos pontos positivos e negativos, geralmente a gente segue uma proporção. Às vezes são 3 positivos, 2 negativos, 3 para cada lado, 2 para cada lado. Mas o Dolphin veio para bagunçar essa nossa estrutura que de maneira inconsciente a gente botou de pé. Porque aqui a gente tem 4 pontos positivos e 1 negativo. O primeiro ponto positivo, com certeza aqui, vai ser a autonomia.
A gente está falando de um carro que não tem uma capacidade imensa de bateria, não, mas a gente tem um carro que tem uma autonomia muito boa. O seu concorrente direto recém-lançado, o Hora 03, na versão GT, por exemplo, tem uma bateria de 63 kWh de capacidade para entregar uma autonomia de 310 km no padrão em metro. Aqui a gente tem uma bateria de 44, muito menor, para atingir 291 km no padrão em metro. Então a gente vê que realmente essas baterias do tipo Blade entregam uma eficiência energética fora da curva. O segundo ponto positivo é o espaço interno. Com entre-eixos de 2,70 m, realmente aqui a gente tem um grande destaque quando você pensa em espaço para as pernas. Não é um carro estreito também, então você também tem uma boa largura. Não é um carro baixo, então você também consegue ter um espaço legal para a cabeça, mesmo com esse assoalho alto por conta das baterias. Então você consegue transportar aqui pessoas de estatura mais elevada sem nenhum tipo de dificuldade, mesmo em percursos mais longos, o que agrada muito quando você considera que não é um veículo tão comprido assim. O terceiro ponto positivo aqui é o conforto, que conversa muito com essa questão do espaço. Mas a gente está falando de um carro que tem um rodar de suspensão muito bom mesmo. Um carro que roda de maneira suave, relaxada, controlada, não um carro que sacoleja. Trabalho de suspensão absolutamente silencioso, um isolamento acústico muito bom, isolamento de rodar, de vento, de chuva. Realmente é um carro muito cômodo, muito agradável, também pensando em percursos mais longos. Então, uma surpresa muito positiva ver que essas boas características de veículos da BYD também chegaram aqui nesse veículo que, por enquanto, é a entrada dentro da marca. E o quarto ponto positivo é o acabamento, que até conversa um pouquinho com essa questão do conforto. Aqui, quando você pensa em veículos de 150 mil, com essa faixa de 150 aí, com uma margem de erro, não estou nem colocando nichado, absoluto. A gente vai ter Polo GTS, Pulsar Abarth, City, HR-V, Creta, T-Cross, Nivus, enfim, todos esses são veículos que têm uma diferença significativa de padrão de acabamento em relação ao que a gente encontra aqui no Dolphin. Então é muito legal ver que a gente tem um veículo que é elétrico, que tem bons dotes de espaço de construção e ainda preserva essa questão do acabamento que é muito delicada aqui para boa parte dos consumidores brasileiros. E de ponto negativo, o solitário ponto negativo que a gente tem aqui nessa versão, esse carro como um todo, porta-malas. Aqui fica bem claro que a BYD privilegiou e bastante espaço para quem vai aqui atrás e acabou entregando um porta-malas que é muito limitado. Como eu mostrei para vocês, é um porta-malas um pouco maior do que um Mobi, menor do que um Kwid, na faixa ali de um 208, de um Onix, menor do que de um Polo, de um Pulse, de um Argo, de um Sandero. Enfim, acaba sendo um ponto negativo para quem vê essa característica de monovolume, né, esse tipo de carroceria. Espero encontrar um porta-malas de volume razoável, como a gente via, por exemplo, no falecido Honda Fit e na Meriva, né, uma minivan monovolume aí, que a gente tinha no mercado brasileiro, num passado que já fica um pouquinho mais distante. Bem, encerrada a nossa avaliação aqui com o Dolphin, que não se enganem, é amarelo, esse é o Cheese Yellow, não é branco, a gente com certeza chega à conclusão de que a BYD não veio para se aventurar aqui no mercado brasileiro. A gente está falando de um carro 100% elétrico, que pela primeira vez conciliou bons dotes de espaço, de autonomia, de equipamentos, enfim, um conjunto muito honesto, por um preço que não é inalcançável. 150 mil é uma faixa de preço aí muito comum em SUVs compactos que, verdade seja dita, dominam as ruas do nosso país. Então, aqui a gente vê que a gente está falando de um veículo realmente único. É um carro que entrega esse bom pacote e que em um mês de vendas completas, aí, né, depois que os carros começaram a chegar lá da China, já se tornou o veículo o elétrico mais vendido do mercado brasileiro, muito rapidamente. Então um veículo monovolume, com uma carroceria que também tinha caído no ostracismo, as pessoas achavam que ninguém queria mais monovolume, que todo mundo queria só SUV, e o Dolphin veio para derrubar conceitos. É um monovolume elétrico que está vendendo bem por um preço muito agressivo, e a BYD não vai parar por aí. A BYD está preparando a antiga fábrica da Ford na Bahia para começar a produção muito em breve. A BYD está oferecendo para todos os carros elétricos
8 anos de garantia e 5 anos de revisões grátis ou 100 mil quilômetros. E a linha vai continuar crescendo. Então é muito bom ver que essa evolução da mobilidade elétrica deu um baita de um salto, de uma maneira que, sinceramente, há 1 ano ou 2 anos eu não esperaria. Então é uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva, ver um carro como esse nas nossas ruas, ver uma marca como essa querendo dominar mercado aqui no Brasil. E lembrando que essa fábrica da BYD aqui no Brasil é a primeira fora da Ásia. E não vai ser só para fabricar. A BYD quer que a fábrica da Bahia se torne um polo de desenvolvimento, um polo de exportação. Então, também do ponto de vista de brasileiro, né, uma pessoa que acredita na nossa capacidade tecnológica, eu fico muito feliz de ver também que existem grandes empresas apostando no know-how, no que a gente sabe fazer de melhor. E lembrando, só uma pequena cutucada, né? A BYD está pegando a estrutura que era da Ford. Então, sinceramente, eu fico muito mais feliz de ver este produto sendo fabricado lá na Bahia do que um K, do que um EcoSport. Realmente a gente está falando de um salto de qualidade, tecnologia e engenharia muito grande. Tomara que o lobby que está sendo feito aí, né, para retornar o imposto de importação para veículos elétricos não atrapalhe neste plano. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Enquanto isso não acontece, a gente volta ao próximo sábado ao meio-dia com mais uma avaliação aqui, seja de furgão, de van, de minivan, de hatch, combustão, híbrido, elétrico, e também às quartas-feiras, quinzenalmente, lá no nosso canal Carros pelo Mundo, onde o Lucas e o Hudson trazem avaliações aí de veículos de diversos locais do planeta Terra, em bom, no nosso bom e velho português. A gente se vê e um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.